Olá pessoal do YouTube, eu sou o Regis do canal Como Sobreviver e hoje a gente vai falar sobre a criação de galinhas caipiras, certo? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo muito interessante. Ele fala sobre a incubação dos pintinhos, ele fala sobre a vacinação do galinheiro, tá? Ele fala sobre o pastejo e o manejo também, tá? E a instalação como deve ser. Só que não é só isso, tá? Ele é bem específico, ele tem uma introdução bem legal. A única coisa que ele não fala é sobre o piqueteamento, né? Quantos piquetes que deve ser para a galinha adulta. E o preparo de uma ração especial, tá? Bem legal também. Bom pessoal, esse canal é um canal que ensina técnicas de sobrevivência, tá? Então se você não conhece o canal, dá uma assistidinha nos vídeos antes de você sair criticando, falando alguma coisa que não vem ao caso, né? Eu já estou falando isso antes para evitar certos comentários maldosos. Bom, é isso aí. Conforme a gente for assistindo o filme, a gente vai interagindo com vocês, tá? Esse vídeo foi tirado de um programa da Embrapa, tá? E eu acho que foi um dos melhores vídeos que eles fizeram. Ensina basicamente quase tudo, tá? E depois o restante eu vou montando e vou passando para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Falou! Um levantamento feito na região dos cocais maranhenses e piauienses constatou que 99,9% dos agricultores familiares criam galinhas de forma precária, onde não existem instalações adequadas e nenhum tipo de manejo. A convivência das aves com outras espécies de animais e com pessoas em um mesmo ambiente e a total falta de higiene ajudam a espalhar doenças, resultando em uma elevada taxa de mortalidade. Os predadores selvagens e as variações de clima também causam perdas consideráveis. Assim, o produtor, em vez de lucro, tem prejuízo devido ao baixo desempenho reprodutivo e à alta mortalidade das crias, principalmente nas primeiras semanas. Partindo desse diagnóstico e do princípio de que se precisava aproveitar totalmente os produtos e subprodutos da produção agrícola e ainda superar a séria questão de perdas de safras na região, a Embrapa idealizou um sistema alternativo de criação de galinha caipira. O sistema consiste em um conjunto de técnicas de fácil assimilação pelo agricultor, em que são empregados procedimentos simples de organização da criação e o uso da mão de obra familiar ao longo de todo o ano, o que garante a fixação do homem no campo. Bom galera, a maioria das pessoas acham que é só pegar a galinha, colocar no quintal lá e dar ração. Não é assim, tá? Porque, como o pessoal tá falando aí, tem muitas doenças. E essas doenças pode passar pra gente, né? Pelas fezes, né? Pode acumular alguma doença aí e passar pra gente. Então, para isso não acontecer, tem que haver, sim, uma higienização, tá? Um separamento dos animais das pessoas, tá? É por isso que a gente tem que montar um galinheiro, cobrir ele, fazer o piqueteamento, tá? A limpeza em geral. E o que ocorre também é que às vezes o pessoal coloca lá os pintinhos. Os pintinhos são a principal causa de mortalidade acontece com eles, tá? Então, se você não tivesse cuidado especial com eles, eles vão morrer mesmo e não tem jeito, tá? A mortalidade é bem alta. Apesar de eu criar frango faz algum tempo, tá? Como eu cuidava muito bem quando eles eram bem novinhos, eu não tinha muita mortalidade. Aí, quando eu passava pro pastejo, aí que eles morriam bastante, tá? Mas é porque eu tinha que ter esse cuidado com o pintinho, que ele é muito fácil de pegar doença, tá? Então tem que tomar cuidado. De preferência, coloca uma gaiola no alto com a lâmpada, tá? Evita de ele ficar se molhando, tá? E evita de deixar ele em contato com as fezes, não pode, tá bom? Ele é muito sensível e é muito fácil de morrer, tá? Então, a partir disso, a gente vai continuar o vídeo. Depois a gente vai comentando um pouquinho mais, tá bom? Para nós é muito bom, porque hoje a gente está criando um produto de qualidade
e que está sendo muito aceito pelo mercado hoje. E o que muitas coisas que a gente tinha anteriormente que jogava fora, hoje está sendo utilizado para fazer a ração dos próprios animais. No caso da folha da mandioca, a raiz, a casca da mandioca e o milho também. Então, tudo isso que a gente jogava fora um ano atrás, hoje a gente está sendo utilizado para fazer a ração do animal, para produzir um animal de boa qualidade no mercado. E sem contar que há um ano atrás vocês não tinham produto nem para o consumo. Um ano atrás a gente não tinha nem para consumir, porque morria muito animal, a gente muitas das vezes jogava todo o que tinha no terreiro fora, porque não tinha um controle de como evitar a doença que o animal tinha. Então hoje aqui com essa nova tecnologia a gente tem como evitar a água tratada, o bicho come, bebe e dorme num local adequado para eles. Então hoje a gente está, como você está vendo aí, a gente tem uns produtos de boa qualidade que o mercado hoje está maior do que o que a gente tem para oferecer. Mesmo representando um adicional considerável no custo total do investimento, é indispensável o uso de uma máquina forrageira e uma balança na implantação do sistema. A máquina forrageira transforma os produtos em farelos, o que facilita a digestão dos alimentos pelas aves. Os equipamentos podem ser adquiridos por meio de associações ou cooperativas, reduzindo assim o valor para cada associado. Em algumas comunidades da região do Itapecuru-Mirim, verbas do Pronaf já foram alocadas para financiamento dos projetos. O sistema consiste na implantação de uma unidade piloto que serve de modelo para as unidades periféricas. Na unidade modelo, são demonstrados periodicamente os procedimentos relativos aos manejos reprodutivos, sanitários e nutricionais. A linha de pesquisas de tecnologias apropriadas para a agricultura familiar, desenvolvidas pela Embrapa e financiadas pelo CNPq, tem uma peculiaridade que é muito importante, que é a sua expansão natural. A partir do momento que a Embrapa implanta o modelo em uma comunidade, esse sistema se expande de forma muito natural. E foi o que aconteceu aqui com o senhor Xavier. Senhor Xavier, conta para nós como foi essa sua experiência. Minha experiência aqui, quando eu olhei o modelo do Raimundo, eu gostei e procurei fazer. Até porque aqui na nossa comunidade, a mortalidade da ave era muito grande. Ele chegava a perder a 40 cabeças de galinha por dia. Entendeu? E com esse sistema, a gente viu que a mortalidade caiu. E vocês estão vendo um exemplo aqui. Dentro de 4 meses, está aqui um exemplo para todos verem. O aviário padrão é de 32 metros quadrados de área coberta e 1.860 metros de piquetes. As instalações são dispostas de acordo com a fase de criação das aves e devem ser feitas com os recursos naturais disponíveis na propriedade, como madeira redonda, estacas e palhas de coqueiro. Deve-se sempre levar em consideração o sentido dos ventos, a drenagem, a posição do sol e a facilidade de acesso à água. O objetivo é proteger as aves contra predadores, mantê-las em ambiente seco e higiênico e em contato com o alimento e com a água. É importante ainda que os pintinhos tenham mais acesso ao sol e que os ninhos das matrizes chocadeiras não fiquem para o lado poente. Na área de cria, ficam até 97 pintinhos, desde o nascimento até os 30 dias. Essa divisão deve ter passagem para um reservado descoberto de mais ou menos 2 metros quadrados, onde os pintinhos ficam ao sol. Nessa fase, eles ainda não desenvolveram penas e precisam ser aquecidos pelo sol e por uma lâmpada elétrica de 60 watts, ligada o tempo todo a uma altura de 20 a 30 centímetros. No caso de não haver energia elétrica à disposição, eles podem ser suplementados com água açucarada. As calorias do açúcar ajudam os pintinhos a suportarem o frio. Na fase de recria, ficam de 60 a 92 pintinhos com idade de 31 a 60 dias, em piquetes de no mínimo 20 metros quadrados. A partir dessa fase, os comedouros em forma de calha devem ter proteção de arame para que as aves não subam no coxo. Também é necessário que cada divisória dê acesso a piquetes onde as aves ficam mais livres. Na fase de terminação, de 61 a 120 dias, o piquete deve ter pelo menos 1.800 metros quadrados. Nos piquetes,
devem ser mantidas a vegetação nativa e as árvores frutíferas para garantir às aves uma diversidade de frutos, insetos e brotos de plantas. É importante que o piquete seja grande para que a ave se exercite, o que desenvolve a fibra muscular, principal característica de qualidade da carne da galinha caipira. A fase de reprodução é caracterizada pela postura e pela incubação. Os galos devem pesar de 2 a 3,5 kg e devem ser substituídos a cada 6 meses para evitar cruzamento entre pai e filhas ou netas. A postura tem um período médio de 15 dias e cada matriz põe entre 10 e 14 ovos. A área destinada à postura deve comportar 4 ninhos e dar acesso a um piquete de no mínimo 40 metros quadrados. Os ovos recolhidos devem ser limpos e identificados com a data de postura. A seleção é definida pelas características da casca e tamanho. Os menores e os maiores são para o consumo e venda, e os médios vão para a incubação. Os ovos podem ser conservados em geladeira por até 30 dias sem perder o poder germinativo. Outra forma de conservação, como em caixa de areia, deve ser por no máximo 7 dias. Tanto em geladeira como em caixa de areia, deve-se mudar a posição dos ovos para que a gema não cole na casca. A área de incubação deve conter 8 ninhos. De acordo com o tamanho da galinha, podem ser incubados de 12 a 15 ovos, com um aproveitamento de 85% dos ovos fertilizados. Para a incubação, as galinhas são mantidas isoladas até a tiragem dos pintinhos, por isso devem ter água e comida à vontade. A galinha é separada dos pintinhos logo após o nascimento. Com isso, ela perde rapidamente as características de choco, resultando em um ciclo reprodutivo de aproximadamente 47 dias. Uma análise dos ovos vai permitir ao produtor identificar alguns defeitos antes da incubação. A análise também pode ser feita antes do 10º dia de incubação, quando é possível verificar se existe desenvolvimento do embrião. Em caso negativo, esses ovos são recolhidos. É já na fase de cria que se iniciam os primeiros cuidados sanitários. São aplicadas vacinas contra doenças viróticas como Newcastle, gumboro, bronquite infecciosa e bulbo aviário. O controle sanitário adotado na fase de terminação deve ser mantido também durante a postura e a incubação. Para as aves em postura, é necessário ainda o controle do piolho e outros parasitas, que é feito com o banho de água de sabão e fumo. No preparo da solução, deve ser usada a mesma proporção de sabão e fumo dissolvidos em água. Após o descanso de um dia ou a fervura da solução, são acrescentados 5 litros de água e feito o mergulho das aves. Pode-se também coar a mistura e pulverizar as partes internas e externas do galinheiro. O controle das doenças deve ser acompanhado por técnico habilitado. Outro aspecto importante é a alimentação das aves. A ração deve ser balanceada de acordo com os teores entre proteína bruta, energia e sais minerais. O consumo e o tipo de ração variam de acordo com a fase de criação. Durante a postura deve ser fornecido o maior teor de minerais como cálcio e fósforo. Isso é feito com a adição do fosfato bicálcico e calcário à alimentação. O volume de ração é calculado em torno de 6% do peso vivo, ou seja, aproximadamente 130 gramas por dia para cada galinha. Bom, galera, esses cuidados que você viu aí, que o nosso repórter estava falando aí, que o nosso amigo estava falando aí, é para galinha que bota ovo, tá? É para postura, não é para os frangos, tá? O material para os frangos que você pode fazer, né? Como eu disse antes, você pode, a partir dos 60, 90 dias, você que escolhe, você pode cortar a ração dos frangos, né? E deixar ele só no pastejo, tá? E aí no final do dia você pode dar resto de horta, casca de mandioca, né? Uma coisa bem interessante é que a abóbora, você pode dar tanto a semente dela quanto as folhas dela, o cálcio, as folhas dela, o talo dela. Você pode
dar a abóbora inteira, até a flor dela você pode dar para as galinhas. É claro que tem que ser triturado, menos a abóbora, não precisa, tá? Elas vão comer até a casca depois, se você quiser triturar a casca, tá? Depois que elas comerem o conteúdo de dentro da abóbora, você pode triturar a casca, que elas vão comer também, tá? E todo o material de preferência deve ser triturado para facilitar a digestão do animal, tá? Sobre a mandioca, a folha da mandioca. A folha da mandioca ela pode dar no dia seguinte que você está tratando. Você recolheu a mandioca, tirou a mandioca da terra, a folha você já pode dar no dia seguinte. Só que o talo tem que ser triturado e só pode dar 3 dias depois que você retirou ali a mandioca, ok? Todas as horticulturas pode ser dada também em todas as folhas, tá? Não tem problema nenhum, pode dar lá sem problema. Os cítricos também, tá? Mas deixa ele estar bem amarelinho, tenta cortar eles ali para facilitar para eles comerem, tá? Mamão, melão, não tem problema. Todas as sementes também você pode dar para os animais, não tem problema, tá? E o milho, quando você for colocar o milho, não coloca só o milho, não, coloca a raiz inteira, o talo do milho, coloca as folhas do milho, pode colocar tudo, que a galinha também come, tá? Não tem problema. Feijão, todo, você pode colocar o talo também, não tem problema. Esse material, tudo a galinha come, tá? Tudo que a gente acha, a galinha é um trator, tá? Ela come mesmo, ela come de tudo que você imaginar, ela é quase que um porco, não tem problema. Deixa sempre água ali. E outra sugestão que não está ali no vídeo, eu vou colocar o nome aí de um remédio para vocês, para colocar na água, tá? É um remédio, é uma vitamina para os franguinhos, tá? Aí você pode colocar na água que não tem problema. Ó pessoal, essa vitamina que se coloca na água aí, a vitamina chama terramicina, tá? Aí pode colocar à vontade aí e ver ali no rótulo da embalagem, nas especificações, o quanto que você pode colocar por litro ali, que misturar por litro, vai ficar bem fácil de você fazer, tá? Pode colocar essa vitamina que é muito boa. Tchau, tchau. Os cuidados com a limpeza e a higiene devem ser mantidos em todas as fases, com a remoção e substituição periódica da cama de palha e com a desinfecção do aviário com cal virgem. O enchimento dos ninhos deve ser renovado a cada ciclo de incubação. A procura por alimentos mais saudáveis, produzidos com baixo custo, faz da criação de galinha caipira uma opção promissora e que já está mudando a realidade de muitas famílias. Além de conservar uma atividade tradicional do pequeno agricultor e contribuir para a fixação do homem no campo, a adoção do sistema de criação desenvolvido pela Embrapa garante qualidade ao produtor, pois o lucro é maior com a comercialização em vendas diretas ao consumidor ou a restaurantes, e estes, cada vez mais, ganham adeptos para o consumo de pratos cujo ingrediente principal é a galinha caipira. Bom galera, como eu já disse sobre a limpeza do galinheiro, a gente viu aí mais uma vez que a gente deve fazer a limpeza do galinheiro e a higienização dele. Ali tá falando com cal virgem mesmo, a gente só rasteira e lava, tá? Com água e sabão, não tem problema. A higienização também pode ser feita com o fumo, com aquele material que você viu lá, tá? O fumo é um antisséptico, você pode passar ele, tá? Não tem problema. Todo o antisséptico também que for natural, você pode passar no galinheiro, que não tem problema também. De vez em quando eu coloco um pouquinho de sal também para aumentar os nutrientes do animal, tá? Um pouquinho de sal natural ou sal mineral também, não tem problema. O sal mineral e o sal natural a gente coloca no coxo das galinhas, né? E o sal para abastecer as galinhas de nutrientes minerais e do sal, né? Porque sem o sal fica difícil de elas viver. Pode colocar também, não tem problema. Pode colocar um pouquinho para elas, que elas vão comer o suficiente ali e não vai afetar nada, tá?
Bom, pessoal, depois que você retira a cama do galinheiro ali, bom, galera, eu estava falando sobre o fim, dar um fim às fezes da galinha, só que a câmera desligou. E tem bastante jeitos que a gente pode fazer, jeitos sustentáveis e bem legal. Um deles é o minhocário. A gente pode passar ela para o minhocário. A minhocária vai trabalhar esse esterco, né? Essa cama de galinha aí, e melhorar, né, ela, né? Porque se você colocar a cama de galinha direto no solo, ela pode queimar as plantas, pode. Então, se você já colocar no humus de minhoca, os nutrientes ficam certinhos já para você fazer a adubação, tá? Sem contar que você vai ter depois o material para vender, né? Se você tiver já com a terra bem abastecida, você pode vender esse excesso da cama de galinha para outras pessoas, né? Na forma de humus de minhoca mesmo, tá? Bem trabalhadinho. Outro fim bem legal que você pode dar é para o biodigestor, tá? Depois que ela passar pelo biodigestor, você também pode jogar ela na terra, tá? O que sai, né? O biodigestor já está trabalhado ali e ele já naturalmente, ele não vai queimar o capim, não vai queimar as raízes da sua planta, não vai queimar nada. Você pode colocar já direto, depois que ele passar pelo biodigestor, e vai ser uns bons nutrientes para sua horta, para o seu pomar, tá? E você também pode vender também, tá? Não tem problema, pode vender esse material trabalhado aí pelo biodigestor. Outro bem importante, né, que você outro destino que você pode dar bem importante é que você pega a cama de galinha em cerca de 10 quilos mais ou menos, mistura com 20 quilos de água, tá? Ferve e apura bem, tá? E depois você filtra. E esse líquido que sobrar, né, esse líquido que você extraiu, você pode misturar ele com 1000 litros de água, tá? E também colocar para irrigar aí o seu pomar, a sua horta, não tem problema nenhum, tá? Porque daí já vai estar trabalhado. Bom, galera, esse vídeo é um vídeo de sobrevivência, tá? Mas ele também serve muito bem para pequenos e médios produtores e para agricultura familiar, tá? Se você tem um pedaço de terra na sua casa, onde que você pode plantar e produzir o seu próprio alimento, você evita de estar gastando esse dinheiro no mercado, por exemplo, né? Tá? E você pode economizar esse dinheiro para outras preparações suas. Bom, no caso, eu tenho sempre uma questão quando a pessoa fala assim, eu não pratico isso. Bom, eu tenho uma teoria sobre isso. Se você é um assalariado e recebe R$700, você é um sobrevivencialista. Porque eu acho muito difícil hoje em dia um pai de família manter uma família com R$700, tá? Então, se eu puder te ajudar nessa parte de você produzir o seu próprio alimento em casa, eu vou ficar muito satisfeito. Porque hoje em dia as condições não estão tão boas. Eu acho que como o aumento da população, ela só tem a piorar, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se você gostou, dê o seu joinha aí e manda seus comentários aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou, tchau, tchau.